Boa tarde, pessoal. Meu nome é Priscila e faço parte do grupo de pesquisa em Fisiologia da professora Patrícia Serafim, aqui no campus da Unesp de Presidente Prudente. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre a nossa aula prática, com a temática Biossegurança e boas práticas dentro do laboratório. Acredito que a maioria de vocês já saibam alguns desses pontos, mas sempre é bom relembrar a importância deste assunto. Portanto, vamos lá. Quando trabalhamos em laboratório, devemos seguir algumas regras que são importantes para a nossa segurança, como por exemplo, sempre utilizar jaleco de manga longa, com ele abotoado ou fechado. Então, evitar de usar ele fora do ambiente laboratorial, como locais públicos, por exemplo, restaurante, ônibus, porque ele pode ser fonte de contaminação. Além disso, sempre utilizar calças compridas, sem rasgos. Também, além disso, tênis, não utilizar sandálias, sapatos com a parte aberta, com a pele exposta, para que evite acidentes, caia contaminantes na sua pele e que saia lesionado. Além disso, sempre é importante colocar luvas antes de começar algum experimento, para evitar contaminar as amostras de pesquisa que você estiver realizando, ou proteger a nós mesmos se estivermos mexendo com alguma amostra biológica e nos infectarmos com algum agente etiológico que tiver na amostra, ou talvez com algum componente químico tóxico. Então, sempre é importante utilizar luvas para a realização de pesquisas dentro do laboratório. Um outro ponto também é sempre manter o cabelo preso, para que ele não caia dentro das amostras e perca as amostras por causa de contaminação, ou talvez se você estiver mexendo com bico de Bunsen, que é um material para mexer com fogo e acabar queimando o cabelo e acontecer algum acidente dentro do laboratório. E para isso sempre devemos trabalhar dentro do laboratório com o cabelo preso. Evitar também o uso de materiais pessoais, acessórios, como por exemplo colar, brinco, anel, aqueles brincos grandes. E se for usar sempre aqueles menorzinhos e não ficar tocando, porque ele também pode ser uma fonte de contaminação e causar algum prejuízo a você. Então sempre devemos evitar o uso desses tipos de adornos. E caso for realizar algum procedimento que várias soluções que possa respingar, uma solução que pode ser tóxica ou que possa ferir a pele, é sempre importante lembrar de utilizar óculos de proteção. Então, óculos de proteção eles são importantes para evitar da gente ferir os nossos olhos. Além disso, sempre devemos lembrar de utilizar máscaras de proteção, porque as máscaras sempre estiveram presentes dentro dos laboratórios, não somente em pandemia, mas agora, principalmente na pandemia, sempre devemos lembrar de utilizar as máscaras, porque dentro do laboratório você pode estar mexendo com um alquímico, componente tóxico, então faz-se necessário utilizar este material tão importante nos dias de hoje, tanto quanto antes. Não esquecer também, para aqueles que utilizam materiais perfurocortantes, como seringas, por exemplo, de tomar cuidado no manuseio desses itens, evitando fechar a agulha com as mãos e preferir por realizar a pescagem da tampa, pois há menos risco de perfurar a luva e até de se perfurar e acabar entrando em contato com os resíduos das substâncias infectantes que possa haver na ponta da agulha. E também evitar de comer ou beber dentro do laboratório. Normalmente essas atividades têm um local reservado para isso, uma cozinha ou algum lugar do tipo. Porque o laboratório tem agentes contaminantes, como agentes biológicos, químicos, tóxicos. Então nunca misturar esses dois ambientes que pode prejudicar a sua saúde. Além de tudo isso, devemos lembrar que o ambiente de pesquisa é um lugar de equipe. Então, caso você tenha alguma dúvida, sempre perguntar para uma pessoa mais velha, com mais experiência, para você não correr risco
equipamento, causar prejuízo ao laboratório, ao departamento. Então, sempre pergunte ao seu colega de trabalho e trabalhar em equipe sempre. Dentro dos itens que vou falar agora, incluem pontos sobre as boas práticas dentro do laboratório. Devemos sempre higienizar a bancada antes e após algum experimento. Então, quando estiver fazendo algum experimento, é muito importante limpar a bancada sempre antes e após, né, para ter a segurança de saber que há a mínima chance de contaminar as amostras, tirando poeiras que possa ter acumulado e não deixar resíduos de substâncias químicas na bancada, para evitar contaminar outros utensílios de laboratório quando for manuseá-los. Lembrar também sempre de conferir a voltagem correta dos equipamentos na hora de colocar na tomada. Então, sempre fazer a checagem da voltagem de cada equipamento para evitar perder esses equipamentos de laboratório que, como todo mundo sabe, eles costumam ser caríssimos. Então, não bobear nessa parte, que é uma coisa besta. Muitos acham que é uma recomendação besta, mas que isso costuma acontecer com frequência. Um outro ponto também muito importante é o uso de celulares. Devemos sempre evitar o uso de celulares dentro do laboratório, principalmente se estiver no meio de um experimento. Além desses itens tecnológicos serem uma fonte de distração e acabar atrapalhando o processo do experimento por necessitar de total cuidado e atenção, os celulares também podem ser alvos de contaminação. Devemos lembrar também de realizar a etiquetagem das caixas e recipientes que utiliza dentro do laboratório, para não acontecer de esquecer o que são aquelas amostras e lembrar quando foram feitas. Então é um item importante de ser pontuado. Agora, sobre o descarte correto, os lixos brancos, leitoso, são para descarte de luvas e materiais contaminados, com o saco devidamente identificados com o símbolo de resíduo infectante. Já lixos de saco preto, que são os de resíduos comuns, geralmente são para descarte de lixos não contaminados. Já o lixo de descarte de resíduos perfuracortantes devem ser os de embalagens resistentes a perfurações. Normalmente serão aquelas caixas amarelas e nelas serão descartados itens como frascos de vidro, seringas, bisturis, agulhas, ampolas de medicamentos, vidros quebrados, entre outros. Essas caixas também devem estar com símbolo de resíduos infectantes. Devemos usar também aquelas cadernetas de bancada, que são para utilizar para fazer as anotações, protocolos e cálculos. Sempre que fazer o experimento, ir anotando os detalhes, como datas, o que aconteceu de diferente, resultados, entre outros. Porque caso precise se lembrar do que aconteceu posteriormente, você consiga reproduzir os resultados mais próximos o possível do anterior, mantendo assim a organização e a reprodutibilidade dos experimentos. Sempre seguir um livro de manual de instruções, que são aqueles protocolos. Então, toda vez que você for realizar algum procedimento de experimento, vai ter lá um passo a passo certinho dentro dos protocolos que são disponibilizados a você, e sempre manter por perto quando você estiver no laboratório, para caso você esquecer ou tiver alguma dúvida, fazer uma checagem e não fazer nada de errado e acabar perdendo materiais e substâncias de pesquisa. E também sempre é bom lembrar de seguir as instruções de cada equipamento. Normalmente vai ter as instruções no equipamento, ou se não tiver, pergunte para alguém ou pesquisa na internet que vai achar o manual de instruções. Então, sempre procurar seguir as instruções de cada equipamento. Cada laboratório possui suas regras e elas devem ser respeitadas. São coisas como não mexer nesse equipamento ou não deixar as vidreiras fora do lugar, porque são regras que a maioria dos laboratórios tem, e o que é importante segui-las para um bom convívio e organização do local.
Em pesquisas com modelo animal, deve-se realizar curso de capacitação e o projeto deve ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Animais, para não acontecer de ter reclamações de maus tratos contra animais. Então é sempre importante ter esse projeto aprovado pelo Comitê de Ética. Também trabalhar as relações interpessoais, ou seja, ouvir a opinião e experiências do outro colega, trabalhar em equipe dentro do laboratório, essas coisas. Agora vamos falar um pouco sobre a pipetagem correta. Além dos cuidados que devemos ter para maior durabilidade das pipetas, existem formas corretas no manuseio e utilização desses equipamentos para um resultado mais confiável e seguro, sendo elas: primeiro, usar as pipetas corretamente para não causar problemas a longo prazo, como estragando uma mola interna ou podendo descalibrar a pipeta. Por isso, sempre armazenar em pé com volume no máximo. Ângulo correto de pipetagem. O ângulo de imersão da ponteira deve ser o mais vertical possível e não deve desviar mais do que 20 graus da vertical. O ângulo mais vertical faz com que muito líquido seja aspirado, como por exemplo, em um ângulo de 30 graus, até 0,7% mais líquido pode ser aspirado. Também tem sobre o ritmo constante. Sempre utilize um ritmo consistente de pipetagem entre uma amostra e outra. Tenta obter um ritmo adequado para cada etapa de pipetagem. Então, cada pipetagem tem que ser uma velocidade semelhante uma da outra. Dispensação consistente, ou seja, para ter uma maior reprodutibilidade e precisão para cada amostra, podem ser obtidas ao garantir que a última gota é totalmente dispensada. Para a maioria das aplicações, é recomendado dispensar com a extremidade da ponteira contra a parede do recipiente, pois reduz ou elimina a quantidade remanescente de amostras na ponteira. Esta técnica pode aumentar a precisão em até 1% a mais. Também tem a falha no pré-enxágue. O que isso significa? Toda vez que for dispensar o líquido de uma micropipeta, pode acabar deixando uma camada de líquido na ponta da ponteira, tornando o volume expelido um pouco menor do valor alvo. Pré-enxaguar a ponteira pelo menos 2 vezes com o líquido a ser usado irá condicionar a parte interna da ponteira. Bom, e era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu sei que tem outros pontos, muitos outros pontos dentro da biossegurança e boas práticas dentro do laboratório. Mas já que esse é um guia prático, básico, sobre esses 2 assuntos, então vamos ficar só nisso mesmo. E espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção.